Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito legal, muito interessante, que eu gosto muito, que é sobre a construção do repertório, sobre a criação do repertório. Na verdade, eu não vou falar de criação, né? Eu vou falar mais de construção. Vocês vão entender por quê ao longo do vídeo, tá bom? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é algo que eu acredito que muitas pessoas tenham essa dúvida, né? Como é que faz para construir um repertório? Como é que faz para de fato ter um repertório, né? Ter uma base de coisas que você sabe, que você conhece, para tê-las como referência para outras realidades, né? Então, começando pelo começo, o que é o repertório? Né? O repertório é o conjunto de coisas que você conhece. Vou falar assim de forma bem assim, né? É o conjunto de coisas que você conhece, de conhecimentos que você tem, que te ajudaram a construir quem você é, de fato, de maneira inteligível, né? De maneira racional. Tudo que você já viu, essa é a dimensão do seu imaginário, né? O seu imaginário, as coisas que você já teve contato na sua vida, desde a sua infância, desde que você se entende por gente, né? Principalmente naquele tempo da razão, a partir dos 7 anos. Só que antes dos 7 anos também, muito intensamente. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, dos 0 aos 3 anos de idade, é o tempo em que é a janela de possibilidades para o cérebro humano poder adquirir e absorver, como se o cérebro do ser humano, até os 3 anos de idade, fosse como uma esponja de fato e que conseguisse ir absorvendo muito tudo que é apresentado. De forma especial, as línguas, né? A linguagem. É por isso que é, né, mais ou menos nessa época que as crianças começam a falar e tudo, porque ela já tem ouvido os pais, as pessoas que estão ali perto da mãe, desde o ventre materno, desde os 5 meses de idade, elas já são capazes de ouvir, né, o que acontece ali ao redor. Então, desde os 5 meses de idade até 1, 2 anos, elas estão ali ouvindo, para começar a falar, a expressar, né? Então, naquilo ali, elas já estão criando um repertório, que é o repertório da linguagem humana. Então, se uma criança nasceu na Alemanha, vai ser diferente de uma criança que nasceu aqui no Brasil, porque ela vai estar sempre ouvindo ali ao redor dela a língua portuguesa, ou então a língua alemã. Então ela vai estar absorvendo aquilo, e quando ela começar a falar, ela vai começar a falar o quê? Se nasceu na Alemanha, alemão. Se nasceu aqui, português. É por isso que é bem interessante. Eu acho que a gente nunca para pensar nisso, uma realidade tão simples e tão óbvia, né? Por que as nossas crianças falam português? Porque elas têm absorvido o português ao longo da sua vida. Ao longo desde os 5 meses de idade até o momento que elas começam a falar, elas estão absorvendo aquilo e criando um repertório linguístico na sua mente, né, na sua inteligência, para depois começar a reproduzir aquilo. E eu acho que de forma geral, seria interessante se nós também, quando fôssemos aprender uma outra língua, também buscássemos aprender dessa maneira, que é chamado método natural, né? Ou seja, a gente vai escutar muito daquela língua e depois começar a falar. Em vez de a gente querer ficar aprendendo gramática, ficar aprendendo qualquer outra coisa que não seja escutar aquela língua a ponto de que aos poucos a gente vá conseguindo entendê-la de alguma forma e depois buscar e falando aos poucos, assim como as crianças fazem quando aprendem a sua língua materna, né? Mas aí eu me delonguei muito nessa parte das linguagens, né? Porque eu gosto muito, é uma coisa também que eu gosto muito de estudar, sobre como se dá o aprendizado da língua, né? No cérebro humano e tudo. Mas isso é um dos tipos de repertório que nós temos, o repertório linguístico. Porque se eu sei falar, por exemplo, português, inglês, espanhol, eu tive que criar um repertório linguístico a partir dos vocábulos, né? Ou seja, eu aprendo o vocabulário naquela língua, eu aprendo também a gramática posteriormente daquela língua, e isso é um repertório que eu tenho daquela língua em mim. Mas fora esse repertório linguístico, nós temos também um repertório cultural, digamos, né? E é sobre esse que eu quero falar mais agora. Eu acho muito legal, eu acho muito interessante pessoas que têm um vasto, um amplo repertório cultural de coisas até mesmo
de filmes, de livros, de até mesmo de séries, que são diferentes, assim, né? Não é simplesmente o que todo mundo tá assistindo, o que todo mundo tá vendo, o que acaba virando meme, o que acaba virando mainstream, digamos, né? Eu gosto daquele estilo um pouco mais não tão mainstream, entendeu? Tem até uma palavra para isso, mas eu esqueci agora. E que ao longo da minha vida, desde que eu era criança, manhã sempre mostrou pra gente muitas realidades de repertório diferentes. Tudo bem, não muitas, mas algumas, e que marcaram profundamente a nossa vida, minha e da minha irmã. Eu vou te falar o quanto marcou a nossa vida, certo? Não sei se vocês conhecem, mas tem uma trilogia chamada Sissi. Não é essa série Sissi aí que tá saindo agora, que eu nem tô conseguindo acompanhar direito. Mas um filme bem antigo chamado Sissi, que são 3 filmes, tem o Sissi 1, 2 e 3. Sissi, S-I-S-S-I. E só para dar um exemplo, né? Fala a história da imperatriz austríaca, que ela era... A irmã mais velha dela era como se fosse prometida a um imperador. Só que acabou que o imperador acabou se apaixonando por ela e ela se casou com o imperador e virou a imperatriz da Áustria, né? Então, ela era bem elevada, ela gostava de andar a cavalo, ela gostava de fazer coisas bem que não eram tão esperadas de uma imperatriz. Mas mesmo diante disso, ela se tornou uma das imperatrizes assim mais famosas, né? Ela era da área da Bavária. Eu lembro disso porque a gente lembra muito da cerveja, né? Porque era naquela parte da Áustria que é mais perto da Alemanha, né? Então, por causa disso, por causa dessa maneira diferente dela de ser, ela se tornou muito conhecida como imperatriz, né? E também ela viveu muitas realidades que foram louváveis, assim, né? Gostava de ajudar as pessoas e tudo mais. Mas por que eu tô falando desse filme, dessa trilogia? Desde que eu era criança, eu assistia com a minha mãe e com a minha irmã essa trilogia de Sissi. E esse repertório cinematográfico foi tão importante pra gente que até a minha irmã mais nova, que assistia esses filmes junto comigo com a minha mãe, desde que era criança, ela disse que quando ela tivesse uma filha, o nome da filha dela vai ser Sissi, o nome da filha dela vai ser Sissi, o nome da filha dela vai ser Sissi. E todos os namorados que ela tinha, ela dizia assim, olha, eu já tô lhe dizendo, a gente tá aqui namorando, mas se um dia a gente vier a casar e vier a ter filhos, eu quero que o nome da minha filha seja Sissi, pra você ver o quanto esse repertório influenciou a vida dela. Hoje ela namora, né, mas o namorado dela finalmente a convenceu de que o nome poderia ser, por exemplo, Cecília, e o apelido seria Sissi. Porque o nome da imperatriz da Áustria, mesmo o nome dela mesmo era Elizabeth. E o apelido era Sissi. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, se a gente colocar o nome de alguém Elizabeth, o apelido vai ser Beth, né? É por isso que ela não queria colocar Elizabeth, de toda forma, o nome. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque o nosso repertório, aquilo que nós temos como repertório na nossa vida, a maneira que nós construímos o nosso imaginário, ela vai nos moldar para sempre. Até a decisão de colocar o nome de um filho por causa de um filme que você assistiu e tudo. O meu nome mesmo ia ser Catiúcia. Porque a minha mãe assistia, junto com a minha tia, assistia aquelas radionovelas e que tinha o nome de uma princesa que era Catiúcia. E aí elas duas eram muito amigas, muito próximas, e aí elas diziam, quem tiver uma filha primeiro agora vai colocar o nome de Catiúcia. Graças a Deus a minha tia teve uma filha antes de mãe me ter, e aí o nome da minha prima é Catiúcia Kelly. Então, assim, eu acho que também, sabendo dessa história, eu acho que minha irmã quis imitar minha mãe, né? E colocar também o nome de alguém que tinha marcado ela, a vida dela desde a nossa infância. Então, o que eu quero falar sobre isso é que o seu repertório vai te marcar e vai moldar também a sua personalidade, vai moldar também quem você é. Aquilo que a gente tem no nosso repertório acaba nos moldando e nos fazendo querer ser mais como aquelas pessoas que a gente admira, aquelas pessoas que a gente assiste, aquelas histórias que a gente ouve, nos moldam de uma forma mimética, digamos, em que a gente vai querer até mesmo muitas vezes imitar a maneira daquelas pessoas viverem. Por exemplo, Friends. Friends marcou uma geração, né? A minha geração. Os atores de Friends eram da geração X, eu acho, mas marcaram muito a minha geração, que é dos millennials. E que muitos millennials queriam
ter amigos como o pessoal de Friends, acabaram vivendo várias realidades como o pessoal de Friends vivia, né, de amizades e de vários relacionamentos amorosos e tudo. Tanto as partes boas quanto as partes ruins daquilo, né? De buscar amizades duradouras, mas também a parte ruim, assim, né? De tá sempre namorando uma pessoa diferente, tudo assim. A gente tá buscando, a gente tá tentando encontrar a pessoa pra nossa vida e tal. E acaba ficando aquela bagunça, aquela salada interior e mental e tudo. Mas que muitas pessoas almejavam viver aquilo. Não tô dizendo que todo mundo viveu aquilo, mas muitas pessoas que assistiram Friends e que tiveram Friends como modelo de uma vida boa para os seus 20, como viver, qual é a melhor forma de viver os seus 20 anos? As pessoas pensavam logo em Friends. Então, isso também fez parte do repertório de uma geração. Então aqui eu queria falar sobre a importância de você construir um bom repertório e dizer que eu quero te ajudar com isso. Tipo, quem sou eu para te ajudar com isso, né? Enfim, eu sou alguém que tem buscado construir meu repertório, que eu construí desde a minha infância, né, na verdade. Junto com a minha realidade familiar, minha mãe me ajudou a construir por um tempo e depois eu mesma fui construindo. Tive muitas coisas ruins ao longo do meu repertório, mas não são essas coisas que eu vou te indicar, certo? Mas que ao longo do tempo eu fui cada vez mais buscando afinar os meus gostos, afinar o meu repertório para construí-lo de maneira ainda mais intensamente ligada aos valores que eu tenho, para que eu não ficasse mais perdendo tempo, gastando tempo com realidades, sendo de livros, sendo de filmes, não ficasse mais gastando tanto tempo lendo livros ou assistindo a filmes que não iriam construir quem eu sou e quem eu desejo ser, ou seja, que não estavam alinhados aos meus valores. Então, é isso que eu quero te convidar a viver junto comigo. Toda sexta-feira, a partir de agora, hoje é o primeiro vídeo, né? Inaugurando esse novo quadro, Construindo o Repertório. Esse é o nosso primeiro episódio que eu tô te explicando um pouco sobre como é essa dimensão da construção de repertório, um pouco de como eu vivi essa construção na minha vida e também como eu quero te ajudar a vivê-la, né? A partir da semana que vem, todo vídeo de sexta-feira vai ser um vídeo dedicado a indicar um livro e um filme que eu assisti e que para mim construiu algo dentro de mim, né? Eu pude viver essa construção de repertório através desse filme e desse livro. Então, assim, como vão ser duas coisas no mesmo vídeo, eu vou falar um pouquinho de cada um, só para poder indicar para vocês essas obras, né, para que vocês também possam ler e possam assistir esses filmes. E eu vou dizer de que forma construir o meu repertório diante dos valores que eu tenho, dos valores que eu possuo, e me ajudou a ser uma pessoa melhor de alguma forma, né? Me ajudou a me conhecer melhor, me ajudou a viver melhor o meu autoconhecimento, a me aprofundar nisso e tudo, sabe? Eu já vou avisando, eu gosto muito de musicais, e os musicais também marcaram muito a minha infância. A começar pelos musicais da Disney, né? Porque os filmes da Disney da nossa época de millennials, a maioria deles era de musicais, como Pocahontas, A Pequena Sereia, O Rei Leão. Eu gosto muito desses filmes, só que eu acho que eu não vou indicar tanto aqui, porque eu sei que é mais uma realidade de ter visto na infância, mas querendo ou não, construir o meu repertório, né? E os musicais clássicos também. Eu assisti, fora Cici, que eu assisti também na minha infância, eu assisti A Noviça Rebelde, eu assisti Cantando na Chuva, e que me ajudou muito a construir esse meu repertório musical também, né? Eu ainda não falei aqui, mas meu sonho era saber cantar. Então, assim, eu amo muito música, eu amo musicais, eu sei que é um gênero que não é tão aclamado e aplaudido por muitas pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas que gostam, gostam mesmo, e eu sou uma dessas pessoas, então saiba que eu vou estar indicando muitos musicais por aqui. Alguns musicais conhecidos, outros nem tanto, mas que eu vou falar o porquê vale a pena assisti-los, certo? Então eu espero que vocês estejam animados, assim como eu estou, para começar esse quadro. E qualquer dúvida sobre toda essa questão de repertório, se eu não me fiz entender, se não ficou bastante claro, pode me perguntar aqui nos comentários. E até a próxima semana, até a próxima sexta, em que eu vou começar a indicar para vocês um livro e um filme toda sexta-feira.
Mas vai ter vídeo normal na segunda e na quarta, certo? Eu vou continuar com os meus vídeos normais, assim como eu sempre falava de um tema, de um assunto ligado ao autoconhecimento, à literatura, né? Algo que eu tô estudando, aprendendo. Mas só para vocês saberem que toda sexta-feira vai ter esse quadro chamado Construindo o Repertório, certo? Vamos construir nosso repertório juntos. Então é isso e até semana que vem.